Salve galera do canal GVS Fla, hoje tem jogo pela Copa do Brasil, jogo importantíssimo para o Flamengo que abriu 2 pontos de vantagem aí nas oitavas de final da Copa do Brasil para passar para as quartas de final. Hoje é o jogo decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas antes de falar desse jogo, peço humildemente para que você que assiste os meus vídeos não é inscrito, se inscreva, compartilha, deixa o like e aciona o sino de notificação. Vamos lá para as informações. Hoje tem 6 jogos da Copa do Brasil. Tem Atlético Mineiro e CRB. O Atlético Mineiro joga em casa. CRB estava dando 2-0 no Atlético Mineiro, deixou o Atlético Mineiro empatar e Atlético Mineiro joga em casa hoje, podendo até ganhar de qualquer resultado aí. 1-0 já passa para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem Bahia e Botafogo. Botafogo estava fazendo 1-0, deixou o Bahia empatar. Isso foi na quarta passada, deixou o Bahia empatar e o Bahia hoje decide o jogo em casa. Pode ganhar aí por qualquer resultado que passa para as oitavas de final. O Bahia que vem jogando muito bem, tá com um time bem montado. Eu acredito que Bahia passa para as quartas de final, deixa o Botafogo aí pelo caminho. Tem Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense conseguiu fazer um bom resultado, ganhou o jogo de 2-0. Red Bull Bragantino decide em casa, mas Red Bull Bragantino está desfalcado hoje, mesmo jogando em casa com o apoio da torcida, está desfalcado. E o Atlético Paranaense abriu a vantagem de 2-0, então o Red Bull não vai ter vida fácil, vai ter que fazer 2 gols para levar para os pênaltis e 3 gols para passar direto para as quartas de final. Eu acredito que o Atlético Paranaense passa. Tem Palmeiras e Flamengo. Eu acredito que o jogo que todo mundo estava aguardando era esse jogo do Flamengo e Palmeiras. Mesmo quem não era palmeirense ou flamenguista, estava esperando esse jogo porque é um dos dois maiores times do Brasil no momento. Então eu acredito que era o jogo que todo mundo estava esperando. Flamengo que abriu 2-0 contra o Palmeiras. Palmeiras hoje joga no Allianz Parque. Flamengo tem apenas 2 desfalques, que é o Carlinhos e o Nicolas de la Cruz. De la Cruz sentindo dores no joelho. E o Carlinhos já jogou pelo Nova Iguaçu na competição. Então não vai jogar, mas os outros estão todos disponíveis. O Flamengo abriu 2-0 no Maracanã. Palmeiras tem que fazer 2-0 para levar para os pênaltis, 3-0 para passar para as quartas de final, mas eu acredito que o Flamengo passa. Tem Fluminense e Juventude. Juventude estava ganhando o jogo de 3-1. Fluminense conseguiu fazer 2, aí ficou 3-2 o jogo, mas Fluminense hoje decide em casa. Então eu acredito que o Fluminense passa, que um gol, Fluminense fazendo 1-0 leva para os pênaltis. Eu acredito que o Fluminense deve ganhar esse jogo aí, virar esse jogo jogando em casa. E tem o Grêmio e Corinthians, um jogo muito importante, um jogo muito equilibrado também. Esse jogo do Grêmio e Corinthians. Grêmio jogando em casa, ou seja, Grêmio não vai jogar em casa ainda porque não está com estádio, não pode jogar no seu estádio ainda, mas vai jogar, se não me engano, é no estádio do Juventude. É no estádio do Juventude, porque o Juventude joga fora. Então eu acredito que o Grêmio vai ser um jogo difícil. Mesmo o Grêmio jogando no campo do Juventude, eu acredito que pode sair um empate. Mas se sair empate, eu acredito que o Corinthians passa nos pênaltis. Eu acho que vai sair 0-0 o primeiro jogo. Corinthians, que teve um jogador expulso no primeiro tempo, segurou o Grêmio todinho, o Grêmio no final. Foi um jogador também expulso. Corinthians, eu acredito que passa nos pênaltis. Eu acho que dá um empate 0-0 e o Corinthians passa nos pênaltis. É o Fluminense que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro. Vem se recuperando, vem depois da chegada do Thiago Silva.
vem se recuperando, vem fazendo boas partidas, ganhou 3 jogos em seguida. Eu acredito que na Copa do Brasil também, o Grêmio não, o Fluminense possa ir bem e virar esse jogo aí do Juventude. Eu acredito que o Grêmio passa, que o Fluminense passa para as quartas de final. Já o caso do Palmeiras e Flamengo é um pouco mais complicado. O Palmeiras está fazendo um mistério, ninguém sabe se Estevão joga ou se não. Se o Estevão jogar, o Palmeiras pode até empatar. Se empatar e levar para os pênaltis, Palmeiras, eu acredito que passa. Se empatar e levar para os pênaltis. Mas o que é difícil é o Palmeiras fazer 2 no Flamengo e não tomar nenhum. Porque se o Palmeiras jogar do jeito que vem jogando os 4 jogos, contra o Inter no final de semana, até que no segundo tempo jogou bem. Primeiro tempo não jogou nada, o Inter fez o gol, aí no segundo tempo Abel fez algumas trocas, aí o Palmeiras conseguiu até jogar alguma coisa e empatou o jogo, conseguiu buscar o empate. Mas se o Palmeiras vir jogando como vem jogando nos últimos 4 jogos, vai tomar baile, mesmo no Allianz Parque, o Flamengo jogando fora, eu acho que vai tomar baile. Porque o Flamengo, mesmo sem o desfalque, sem o De La Cruz, que é o motorzinho do time, é o cara que corre o campo todo, está em todas as partes do jogo, eu acredito que o Tite vai colocar o Ala e o Pulgar vai jogar colocando o Ala e Pulgar, mesmo que o Ala não faça a função do De La Cruz, mas o Tite vai jogar um pouco retrancado, que todo mundo já conhece o Tite, vai jogar um pouco retrancado e esperar o contra-ataque para atacar. E é muito difícil o Flamengo jogar e não marcar nenhum gol. Se o Palmeiras conseguir levar para os pênaltis esse jogo, o Palmeiras, eu acredito que é campeão, porque o Everton é muito. É campeão, não. Eu acredito que passa para as quartas. Porque o Everton é muito mais melhor que o Matheus Cunha. Eu não sou a favor do Matheus Cunha no gol, titular. Mas quem escala é o Tite, então só resta nós, flamenguistas, apoiar. Esse jogo para o Bragantino é difícil. Porque o Bragantino, mesmo com um treinador bom, com o apoio da torcida, o Atlético Paranaense é um time muito bem treinado, é um time bom. Então, o Bragantino tem, se não me engano, 4 desfalques, 3, não sei. Então, eu acredito que o Atlético Paranaense passa esse jogo. E o Bahia contra o Botafogo é um jogo difícil também para o Botafogo. O Botafogo teve chance, jogando no Milton Santos, de fazer um placar mais elástico. Não fez. O Bahia conseguiu segurar e hoje lá em Salvador tem a decisão tem a chance de decidir esse jogo ganhando por qualquer resultado ou levando para os pênaltis. Eu acredito, se levar para os pênaltis, o Botafogo pode passar. Se levar para os pênaltis. Mas se o Bahia fizer um gol para empatar, vai ser difícil. Se o Bahia fazer o primeiro gol para empatar, esquece que o Bahia passa para as quartas de final. Já o Atlético Mineiro não precisa nem falar, né? Não é desprezando o CRB, porque o CRB também fez um bom jogo, mas o Atlético Mineiro está um patamar muito mais elevado. Eu acredito que o Atlético Mineiro passa para as quartas de final. CRB teve a chance, fez 2-0, tinha que segurar, colocar todo mundo de zagueiro, jogar atrás para levar essa vantagem para o Mineirão. Uma gordura boa, se levasse essa gordura para o Mineirão de 2-0. Mas eu acredito que o Atlético Mineiro hoje passa aí tranquilo, sem muitos sufoco. Ontem foi bom para o Vasco. O Vasco jogou ontem, já está nas quartas de final, né? O Vasco jogou ontem contra o Atlético Goianiense que não vinha vivendo uma boa fase, até trocou de treinador, mas o Vasco fez 1-0. Primeiro jogo foi 1-1. O Vasco ontem jogou, fez 1-0 e conseguiu passar para as quartas de final. Galera, de hoje foi isso. Peço para que você que não é inscrito se inscreva e é nóis.